Apesar de todas as dificuldades que a PEC da imunidade enfrentou, a gente volta então a falar aqui de política, e ainda deve enfrentar no Congresso, o líder do governo na Câmara defende a proposta. Ricardo Barros admitiu a nossa Andréa Sadi que a movimentação foi uma resposta direta do Congresso à prisão do deputado Daniel Silveira, determinada e confirmada pelo Supremo. Para ele, não é privilégio dar aos parlamentares a possibilidade de julgarem os possíveis crimes de opinião que cometam. E o judiciário não pode se colocar acima dos demais poderes. Barros defende ainda o nepotismo. Vamos ver? Está na hora então do Em Foco com Andréa Sadi. O convidado de hoje do programa Em Foco é o deputado federal Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Oi, Andréa. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor a respeito da discussão do auxílio emergencial /PEC de emergência, né? A gente está vendo uma longa discussão, um possível adiamento da votação da PEC e também um novo debate a respeito de como esse auxílio ele vai ser financiado. O senhor chegou a falar no começo do mês que não tinha como fazer o auxílio, mas agora o auxílio ele já voltou a ser uma realidade. Mas tirando o piso de educação e de saúde, principalmente nessa proposta de emenda à Constituição. Eu estou fazendo esse contexto para perguntar para o senhor o seguinte: isso não é tirar do pobre para dar para o paupérrimo, como já falou uma vez o presidente Bolsonaro? Com certeza não. Nós estamos com o orçamento de 2021 ainda a ser aprovado. Nesse orçamento são 38 bilhões separados para o Bolsa Família. O auxílio emergencial, na forma como está proposto, é uma emenda constitucional que cria um novo orçamento específico, né? Um orçamento, como foi chamado, de guerra, e que pagará a alguns milhões de brasileiros um valor a ser definido em medida provisória, valor e prazo, posteriormente, para que o governo possa atender as pessoas que tiveram a sua atividade econômica impactada pelo isolamento provocado pela crise da Covid. A questão de saúde e educação não é só a saúde e educação, é a desvinculação total das despesas orçamentárias, ela é muito saudável para o Brasil. O orçamento deve ser votado livremente pelo parlamento. Aqui, a Frente Parlamentar da Educação, a Frente Parlamentar da Saúde, certamente nunca permitirão que os recursos aprovados no orçamento sejam insuficientes. Mas esse ano de pandemia nos mostrou que sim, precisamos gastar muito mais em saúde e precisamos gastar muito menos em educação, porque as aulas não aconteceram. Então, é muito adequado que o parlamento tenha a liberdade de alocar os recursos a cada ano conforme a sua especificidade. Eu estou falando isso porque no Senado já tem uma certa resistência a essa proposta. Eu pergunto ao senhor, existe algum jeito de fazer o auxílio sem ser por meio de um endividamento? Não. Isso necessariamente teria que ser feito naquele outro formato que eu defendo, inclusive, que é o de ampliar o programa Bolsa Família, incluir nele a rampa de ascensão social, exigir não só a frequência escolar, mas o desempenho escolar, exigir que jovens façam cursos profissionalizantes, permitir que as pessoas que estão no programa tenham outra renda, né? Porque muitas pessoas que estão no programa Bolsa Família, por exemplo, não aceitam ser registrados como empregados para não perder o auxílio do programa. Isso vai naquela direção do imposto de renda negativo, que é uma ideia do ministro Paulo Guedes. Então, nós podemos sim fazer um programa, selecionar as famílias, fazer com que o necessitado se dirija até a prefeitura verifique se ele de fato precisa, e aí nós teríamos um número muito menor de famílias necessitadas. Não é adequado atender indivíduos e sim famílias, né? Porque muitas das mesmas famílias receberam auxílio emergencial de forma
equivocada. Então, é um desenho, mas o que foi decidido e o que está em andamento é um programa de auxílio emergencial, ou seja, de alguma forma serão selecionados brasileiros que precisam de auxílio e receberão as parcelas de auxílio de um valor a ser pago fora do teto de gastos, como uma despesa extraordinária do governo. Então, isto é sim endividamento, pagaremos no futuro essa despesa com emissão de títulos da dívida. Mas então o senhor está admitindo endividamento e com foco, com prioridade para atender a população mais vulnerável, mas também de uma certa forma, porque isso gera dividendos eleitorais. Isso foi levado em conta nessas discussões? O senhor sempre fala que sempre tem política em tudo, né? Mas nesse caso específico do auxílio emergencial, o senhor vê isso como uma plataforma das mais importantes para a reeleição do presidente em 2022? De forma alguma, Andréa. O governo não providenciou a retomada do auxílio emergencial. O presidente recebeu do presidente da Câmara e do presidente do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, o pedido para que o auxílio fosse retomado e determinou, então, ao ministro Paulo Guedes, que também se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado, que buscasse a alternativa, que, aliás, já estava posta aqui na Câmara desde o início do ano passado, PEC emergencial e PEC do Pacto Federativo, que dariam suporte para esta continuidade do auxílio. Mas o governo Bolsonaro não tomou essa decisão. Ele atende um pedido do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Como é que o senhor vê a questão dos impostos, né? O senhor acha que dá para a gente descartar um aumento ou uma criação de impostos para financiar perdas, por exemplo, nessa questão do auxílio ou em outras questões que o governo vem estudando? É possível dizer isso, que está descartado no governo Bolsonaro um aumento de impostos? O presidente estabeleceu um mantra, né? Não tem aumento de carga tributária, não tem prorrogação do orçamento de guerra e também não tem furar o teto. Isso foi o que ele estabeleceu e foi o que foi cumprido. Neste momento, a pedido do presidente da Câmara e do Senado, ele está encontrando uma solução, autorizando encontrar uma solução que permita atender esta demanda que lhe foi apresentada. Deputado, o senhor estava falando do ministro Paulo Guedes, eu fiquei pensando aqui na pauta da semana, né? Claro que o senhor acompanhou muito de perto a questão da Petrobras. Muita gente no mercado financeiro ficou assustada, o presidente da Câmara falou em bolha especulativa sobre o ministro Paulo Guedes ali, a respeito da crise. E eu queria ouvir do senhor se essa intervenção pode ser lida como uma guinada do governo Bolsonaro de uma agenda liberal para uma agenda populista. Não, pelo contrário. O presidente olha para o mercado. Quando ele pede ao presidente da Petrobras previsibilidade, e ele não reclamou do aumento do preço, ele reclamou da falta de previsibilidade do aumento do preço, ele quer que um caminhoneiro que sai do sul do país para levar uma carga no Nordeste não tenha um aumento de 15% no meio da viagem, porque ele já contratou o frete, já fechou o preço e não vai ter como cumprir a sua obrigação. Mas o que o presidente está fazendo pelo contrário, ele está colocando com clareza que o governo tem uma direção, que ele tem uma preocupação com o setor de transporte, com os brasileiros de um modo geral, que são consumidores dos produtos da Petrobras e quer uma previsibilidade para as variações de preço. Eu acredito que não tem nada de equivocado na conduta do presidente e o mercado também já entendeu isso e as ações já retomaram a direção de volta à normalidade de preços. E quando a gente fala de agenda liberal, deputado, a gente fala, por exemplo, de privatizações, né? Eu conversei com diversos parlamentares nessa semana e muitos me dizendo que não vem um consenso, um ambiente para esta agenda neste momento. Qual é a opinião do senhor sobre isso? O senhor acha que tem como construir, por exemplo, para a privatização dos Correios e também sobre essas críticas em relação à medida provisória da Eletrobras, que não seria bem uma privatização? A Eletrobras é uma capitalização. O governo vai
colocar ações no mercado e vai diminuir a sua participação. Vai ser uma empresa de mercado. O problema da Eletrobras é justamente não ter capacidade de investir para manter a sua participação no mercado. É muito importante para o Brasil as privatizações, porque elas atraem geração de empregos, investimentos e pagamento de impostos. Nós vamos nessa agenda, vamos vencer por maioria, não tem consenso na matéria, mas venceremos por maioria. O governo tem base sólida no Senado e na Câmara, tem maioria para aprovar e vai aprovar as medidas. A reforma tributária, a reforma administrativa, as privatizações, vai aprovar a lei do gás, do saneamento e tantas outras, né, matérias importantes que estão aí para que nós possamos dar ao Brasil melhores condições de recuperação econômica e retomada do desenvolvimento. Deputado, o senhor já foi ministro, né? O senhor tem uma temperatura, uma interlocução muito boa no Congresso, com os senadores, com os deputados, conhece muito bem como funciona a casa e como funciona a política. Eu estou perguntando tudo isso sobre a agenda da economia e pensando qual é a opinião do senhor a respeito da situação do ministro Paulo Guedes. Se o senhor acha que ele deixou de ser uma figura de um super-ministro, se ele ficou desgastado com todas essas mudanças, ou se o senhor acha que ele vai até o fim com o presidente Bolsonaro? Eu acho que ele vai até o final, vai com o presidente Bolsonaro. O presidente tem muita confiança no ministro Guedes. O ministro Guedes tem excelentes ideias e uma ótima visão de como o Brasil deve se portar para chegar ao momento de desenvolvimento. Nós acabamos, a primeira votação sobre Arthur Lira, presidente da Câmara, foi Banco Central Independente. Nós estamos dando um recado muito claro de que a agenda será retomada e com força. Líder, o senhor acompanhou bem o governo Dilma ali, né, quando a agenda econômica também passou a ser alvo de muitas críticas. Agora, depois dessa intervenção na Petrobras, ex-assessores de Guedes chegaram a comparar o governo Bolsonaro a ex-presidente Dilma. O senhor enxerga essa semelhança? O senhor acha que tem uma coincidência ali das políticas? Não, de forma nenhuma. O ministro Paulo Guedes, que é a quem o presidente Bolsonaro delegou a condução da economia, tem absoluta clareza de como nós vamos colocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento. Vamos avançar na votação da PEC emergencial e do Pacto Federativo, que já estavam na pauta dessa quinta-feira no Senado e vão para a próxima terça, justamente para dar ao Estado brasileiro, ao Congresso, a flexibilidade para alocar os recursos do orçamento e também para que os gatilhos possam ser estabelecidos. O Estado que tiver uma enchente, que tiver uma calamidade, uma barragem que desabou, nós vamos ter esse Estado, esse município vai ter capacidade de decretar emergência, poder utilizar recursos de forma diferenciada para enfrentar a crise, mas também vai ter que conter o crescimento da despesa corrente, né? Porque 80% de tudo que nós arrecadamos no Brasil é para pagar servidores ativos e inativos. O serviço público tem que estar a serviço do contribuinte. Líder, eu vou mudar um pouco de assunto para falar de pandemia. O senhor já foi ministro da Saúde, recentemente o senhor deu uma declaração falando em enquadrar a Anvisa a respeito da velocidade da aprovação das vacinas, né? A gente teve a notícia nesta semana do aval para a compra da vacina da Pfizer, mas até agora não tem doses, porque o governo federal deixou de negociar e recusou uma oferta feita no ano passado. Pergunto ao senhor, a culpa é de quem nessa omissão a respeito das doses da vacina da Pfizer? Do Ministério da Saúde, do presidente Bolsonaro? Como é que o senhor vê essa questão? A Pfizer, a Janssen e outras fabricantes de vacina que exigem imunidade jurídica para o fornecimento da vacina, ou seja, eles querem uma cláusula em que eles não possam ser processados por nenhum usuário da vacina e se tiverem algum problema, o foro é a sede da sua empresa lá no exterior. A nossa Constituição não permite, o Código de Defesa do Consumidor não permite. Todo cidadão brasileiro tem direito de acesso à justiça.
Então, o governo, para assinar este contrato, precisa de um amparo legal diferenciado. Na minha opinião, emenda constitucional. O senador Rodrigo Pacheco disse que tramitaria um projeto de lei para resolver isso, mas o direito de acesso à justiça do cidadão brasileiro está na Constituição. O Jornal Nacional teve acesso à íntegra do contrato. Uma das cláusulas sob sigilo é a que estabelece de quem é a responsabilidade por eventuais efeitos adversos da vacina. O texto diz: as contratantes indenizarão e isentarão a contratada de todos e quaisquer danos e responsabilidades decorrentes de ou associados a reclamações por morte, dano físico, mental ou emocional, doença, incapacidade ou condição relacionadas ou decorrentes do uso ou administração da vacina. Vamos tentar encontrar uma solução, mas existem tantas outras vacinas que não exigem esta imunidade, que se responsabilizam pelo seu produto para serem comercializadas aqui no país a um preço muito mais baixo que a vacina da Pfizer. Então é preciso entender também da conveniência deste assunto ser levado à frente. O ministro Pazuello está sendo proativo. Eu, de fato, propus enquadrar a Anvisa, aprovamos, inclusive, uma lei agora com novas normas, com mais agências de vários países que, se aprovarem lá uma vacina, a Anvisa deve aqui imediatamente decidir para o seu uso emergencial. E o Supremo Tribunal Federal também já disse que, tendo uma vacina aprovada numa agência de outro país, a Anvisa tem 72 horas para se manifestar e, se não se manifestar, está liberada a venda. Então, o enquadramento que a Anvisa tinha que ter, já teve, né? Já cedeu tudo que tinha que ceder para que a tramitação seja rápida. Mas sobre a responsabilidade, o senhor acha que o ministro Pazuello, em meio a essas investigações, ele tem condição de permanecer no cargo em meio à pandemia? Com certeza. O ministro Pazuello está fazendo o seu trabalho, né, numa crise muito complexa. Ele está providenciando. O Brasil, André, para começar, nós somos 23º em mortes por milhão. Portanto, estamos muito melhor do que muitos países no cuidado às pessoas. Nós temos o SUS, nós temos 38 mil salas de vacinação no Brasil. Então, nós já somos dos primeiros países que mais pessoas vacinou no mundo. Apesar de todas as dificuldades, se você olhar no macro, o Brasil está muito bem posicionado. O senhor já foi ministro da Saúde, vira e mexe aparece o nome do senhor para esta vaga e eu pergunto se o senhor tem esse desejo de retornar à pasta. Não, André, eu não tenho desejo de retornar à pasta. Eu continuo apoiando a permanência do ministro Pazuello. Ele tem a capacidade de entregar aquilo que o país precisa e, quando não pode fazê-lo, recorreu à Casa Civil, ao Senado. Ele precisa de uma legislação que lhe permita comprar essas vacinas que querem imunidade jurídica para não ser processadas pelo produto que estão entregando ao consumidor. Agora, somos um Brasil continental e a situação da pandemia em cada estado, em cada município é diferente e tem que ser vista dessa forma. Está quase acabando, eu tenho agora algumas perguntas de política, deputado. O senhor teve uma temperatura muito impressionante no caso do deputado Daniel Silveira. Eu cheguei a conversar com o senhor quase acertou o placar ali do número de deputados que votariam pela manutenção da prisão, o que mostrava que tinha, né, de fato, um consenso na Câmara para aquilo, mas agora tem um processo no Conselho de Ética. O senhor acha que ele deve ser cassado? Olha, isso vai depender dos membros do Conselho de Ética, da sua defesa. Eu quero deixar claro que eu votei contra, né? Votei pela soltura, não para defender o que ele fez ou o que ele falou, mas porque entendi que a forma como a prisão dele foi sustentada juridicamente não condiz com o nosso arcabouço jurídico brasileiro. Então, não me senti à vontade para referendar aquela decisão do Supremo.
Quanto ao Daniel Silveira, quando vier o seu processo de Conselho de Ética, eu votarei, né, contra a forma como ele se expressou, porque o deputado tem a liberdade de expressão, ele é inviolável na sua opinião, mas responde pelo que faz, né? Então, nós temos que fazer esse meio termo, entender como isso funciona, mas quem pune o deputado é a Câmara, através do Conselho de Ética. Então, eu tenho uma certa preocupação com o episódio como ele aconteceu, né? Não foi bom para o Brasil esse impasse entre Legislativo e Judiciário, mas já temos na pauta da Câmara resoluções que vão ser votadas para deixar muito claro esse espaço que tem que existir entre a eventual punição que o Judiciário possa dar a um parlamentar e a que a própria Casa deva dar. Vamos votar isso, esclarecer para que não aconteça mais um episódio como esse, que eu acho foi muito ruim para o Brasil, para o Legislativo e para o Judiciário. Então, o que o senhor está dizendo é que essa PEC da imunidade parlamentar, ela é uma reação a esse caso do Daniel Silveira, essa que restringe, por exemplo, prisões de parlamentares. Exatamente. Ela é uma reação à forma como o Supremo atuou na prisão do deputado Daniel Silveira. Nós não podemos ter presos no Brasil por crime de opinião. Não existe isso. Nós não podemos ter, né? Quem é ofendido vai à justiça e faz um processo de injúria, calúnia, difamação, danos morais, como todo cidadão brasileiro, quando ofendido, busca a sua... vamos dizer, o seu recurso, mas não da forma como aconteceu. Eu respeito o Supremo Tribunal Federal, acho que eles agiram no momento ali, de uma forma ordenada, corporativa, mas, friamente falando, não tem fundamento para a prisão como ela foi feita. Então, agora, nós, no Parlamento, regulamentaremos de forma mais clara como isso deve acontecer se houver a necessidade. Os ministros do Supremo deixaram claro em seus votos, porque foi unânime, que não foi uma questão de liberdade de expressão. O senhor não teme que essa PEC ela possa passar a imagem e, de fato, realizar isso de que no Brasil políticos, empresários e quem tem dinheiro, de fato, quem é privilegiado, tem a impunidade como privilégio, deputado? Absolutamente, pelo contrário. Nós queremos deixar absolutamente claro em que casos é possível punir. Agora, não se pode punir crime de opinião no país, em especial de parlamentares eleitos durante o mandato que o povo lhe deu para exercer esta liberdade e a inviolabilidade do mandato que está na Constituição. Então, imunidade parlamentar material, inviolabilidade do mandato, esses temas, se não estavam muito claros, até que nós achávamos que estavam muito claros, mas o Supremo entendeu que não, vamos esclarecer. O senhor falou recentemente também de uma proposta a respeito de nepotismo, né? Eu queria que o senhor explicasse essa proposta, se é um projeto que o senhor quer apresentar, quer discutir de fato, ou era só uma ideia, essa defesa de que parente trabalhando com parente no serviço público não deveria ser crime? Bom, isso é amplamente permitido no Brasil, Andréa. Todos os secretários municipais, estaduais, podem ser parentes dos governantes. Existe uma clareza do que pode e do que não pode. Agora, só ser parente não pode ser um ônus, né? Então, o que eu acho é que sim, nós precisamos legislar sobre nepotismo, porque nepotismo foi uma interpretação também do judiciário sobre um determinado caso que virou jurisprudência. Então, cabe ao parlamento aqui decidir claramente o que é o que não é nepotismo e deixar isso claro para a sociedade. Existem diferentes legislações em estados e municípios sobre esse tema. O senhor acha que a Lava Jato, essas críticas à operação e à condução do que aconteceu durante as investigações,
abriu um caminho no Congresso, deixou os deputados e senadores mais à vontade para discutir pautas como essas últimas duas que a gente citou, a PEC da imunidade e essa questão do nepotismo, que antes, há 2 anos, 3, isso não aconteceria? E sobre improbidade também, Andréia. 92% das ações de improbidade não condenaram o acusado. Imagina, obviamente a lei de improbidade precisa ser melhor esclarecida, porque o judiciário está utilizando de uma forma que não alcança o final objetivo, mas onera muito politicamente o agente, e nós estamos falando aí do apagão das canetas, né? Não estamos falando só de quem tem mandato, não. A grande dificuldade que existe hoje no serviço público é que o servidor público assuma a responsabilidade, dê um parecer, tome uma decisão, porque é um ativismo político, né, que processa esse servidor na sua pessoa física e colocando o seu emprego em risco, fazendo com que ele contrate advogado privado, porque o agente do controle ou o Ministério Público não concorda com o que ele está fazendo, mas não concorda do ponto de vista do princípio e não da legalidade. Então, sim, nós temos que revisar muitas coisas. O fato do ministro Lewandowski ter periciado e validado os vazamentos de toda aquela operação da Lava Jato, do grupo de atuação da Lava Jato, onde ali se vê claramente o cometimento de crimes sucessivos e de forma frequente, atropelando a lei e a Constituição para alcançar o bom objetivo do combate à corrupção. Sim, combate à corrupção é um tema caro aos brasileiros e nós queremos que ele continue, mas não sem observar a lei. Então, a Lava Jato também responderá pelos excessos que cometeu. E é justo que isso aconteça. E o senhor vê espaço, por exemplo, para uma CPI nesse sentido no Congresso, para apurar investigações da Lava Jato? Eu não tratei desse tema. A CPI já está pronta e publicada, inclusive com as assinaturas válidas. O presidente Rodrigo Maia não desejou instalá-la, mas o STJ recentemente abriu uma investigação sobre a conduta da Lava Jato, o STF já tem uma investigação sobre a conduta da Lava Jato. Obviamente, esses excessos serão evidenciados e punidos. Nós queremos que todos sejam iguais perante a lei. Um dos problemas que nós temos no país hoje é justamente esta classe de inimputáveis, né? De pessoas que tomam decisões equivocadas, causam dano a terceiros, à sociedade, e não respondem por isso, nunca respondem por isso. Então, é preciso haver um equilíbrio. Eu acho que um grande objetivo que nós devemos ter, todos nós brasileiros, é que Executivo, Legislativo e Judiciário sejam iguais, harmônicos, né, para que a sociedade possa ter um ambiente melhor, né? Hoje o Judiciário está se colocando acima dos demais poderes, entrando muito em prerrogativas que são exclusivas de outros poderes. Não está agindo com a serenidade que lhe devia ser peculiar, até porque são vitalícios e, portanto, não precisam de agir por arroubos ou por vaidades. O importante é que a gente consiga essa harmonia. E eu me dedico muito a buscar este encontro, né, de equilíbrio entre executivo, legislativo, judiciário, porque isso vai refletir em paz na sociedade brasileira, em harmonia entre todos os cidadãos brasileiros, e é isso que nós queremos para o nosso país, é isso que o presidente Bolsonaro quer, que o Congresso quer, e eu sei que é o que o judiciário quer também. Líder, para fechar, o senhor é do Progressistas, né? O próprio presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, já me disse algumas vezes que acha praticamente impossível em 2022 o partido não seguir com o presidente Bolsonaro. O senhor acha que o presidente Bolsonaro hoje é o favorito para a eleição em 2022? Com certeza. O presidente não só é o favorito, como não tem concorrente ainda posicionado na disputa. O presidente Bolsonaro criou uma articulação muito eficiente com os partidos do centro, né? É uma grande vantagem para o Brasil ter o presidente Bolsonaro como seu líder, porque o presidente Bolsonaro se elegeu sem
compromisso com os lobbies que sempre financiaram as campanhas e que sempre atrasaram o Brasil, né? Então, o presidente tem a oportunidade agora de superar essas amarras, de colocar o Brasil em outros patamares de competitividade, reduzir custo do Brasil, aumentar as oportunidades para os jovens e dar à sociedade uma esperança de um Brasil melhor. Líder, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa. Muito obrigado pela presença, por responder a todas as perguntas, e a gente está à disposição. Um abraço, André.